Chegou a gasolina Dura Mais, a primeira eco-aditivada do Brasil com até 50% menos poluição e a única com até 10% mais rendimento. Mais autonomia para o seu carro, mais economia para você. Dura Mais, única que rende até 10% mais, só nos postos Deslube. Fala, povão coral, resumão do Cash Coral na área mais uma vez para você. A gente vai debater aqui o que rolou, o que vem rolando nas repúblicas independentes do Arruda. Muita briga, muita guerra, situação do Santa Cruz sangrando. Mas antes da gente começar as informações, a gente pede para você se inscrever no nosso canal do YouTube, deixar o like e acionar o sininho das notificações. Hoje vamos falar da briga entre Executivo e Conselho Deliberativo e o Executivo, Marino Abreu, Antônio Luiz Neto, demais pessoas. Vamos falar também da situação do Santa Cruz Futebol Clube, salários atrasados. Santa Cruz vai fazer no próximo ano, em 2024, 4 anos sem ganhar um clássico aqui em Pernambuco. A gente vai mostrar tudo isso para você aqui, torcedor. E tem também a situação de um torcedor do Santa Cruz, o nome dele é Alexandre, a gente vai falar aqui, que está fazendo uma campanha para ajudar para pagar salário de funcionários do Santa Cruz Futebol Clube, mais uma vez. E mais alguma coisa que a gente vai falar aqui. Luxemburgo também falou aqui, o Ricardo Rocha sobre Luxemburgo, tem SAF. Então, vem com a gente para ouvir aqui o resumão do Cash Coral. Pois é, torcedor, a gente vai falar aqui algumas coisas sobre essa briga política que está acontecendo no Santa Cruz. Mais uma vez, não houve acordo. 3 reuniões que foi feita, né, sob o comando do desembargador Silvio Neves Batista, né, e não houve acordo entre o Executivo e o Deliberativo. 3 semanas perderam tempo. Até o desembargador, ele ficou com raiva do Santa Cruz e mandou todo mundo resolver as situações. Ele deu esse prazo até a segunda-feira, onde ele vai julgar 2 questões que estão com ele lá, que é a questão da entrada dos 300 conselheiros e a reunião do Conselho Deliberativo, que reprovou as contas do presidente Antônio Luiz Neto. Ele vai julgar essas duas petições que está na mesa dele. Tem outra questão também que a gente vai falar aqui, sobre a recuperação judicial do Santa Cruz Futebol Clube. O Santa Cruz já pediu a renovação do prazo, né? Há cerca de 45 dias, mais ou menos. Por aí. E ainda não foi acatada pela Justiça. O Náutico pediu na terça-feira, na quarta-feira, no dia seguinte, já foi aprovada. Então essa briga política do Santa Cruz está afetando até na recuperação judicial. Eu acho que os protagonistas dessa briga têm que olhar para o clube. O torcedor não tem nada a ver com isso, nem o clube. Então vamos parar, chegou na hora de parar já. E tem uma coisa que a gente vai falar aqui, torcedor. Sabe por que toda essa guerra está acontecendo? Pode falar que é alguma coisa pessoal, tal, que não é, tá? Não é nada pessoal entre eu e o pessoal do Conselho Deliberativo. Tanto é que eu tenho alguns amigos lá no Conselho Deliberativo. Mas os maiores culpados, por isso que está acontecendo hoje, é o Conselho Deliberativo do Santa Cruz. E eu vou explicar por quê, torcedor. Quando saíram do ProSanta lá, né, quando houve aquelas renúncias de Joaquim Bezerra, o presidente do Executivo, Frutuoso, o vice-presidente do Executivo, o presidente do Conselho Deliberativo, Mário Godoy, saiu, presidente do Conselho, presidente do Executivo e o vice-presidente do Executivo. O que era para ser feito lá atrás? Convocar novas eleições para você, sócio, decidir o futuro do clube. Mas não, o Conselho Deliberativo, que ficou nas mãos de Marino Abreu, decidiu fazer aquela palhaçada, aquilo é um circo que fizeram lá, aquela eleição onde iriam para as eleições num conselho, via conselho, Mirinda, Antônio Luiz Neto e o Valdemar de Oliveira, que é o Dema, né? O Dema e o Mirinda saíram e deixou Antônio Luiz Neto. Antônio Luiz Neto foi aclamado. E ali disseram que iria ter a união, né? Aquela falsa união. Não houve nada de união, torcedor. Com 15 dias estava todo mundo esculhambando todo mundo. Todo mundo esculhambando todo mundo. Aí vão perguntar, não, mas se antecipa, se faz novas eleições, Antônio Luiz Neto poderia ser presidente. Poderia ser presidente, lógico. Mas quem ia decidir era o sócio. Poderia ser presidente Antônio Luiz Neto, poderia ser presidente João da Padaria, poderia ser presidente Zé da Barraca.
Todo mundo tinha direito de ser presidente, mas você, sócio, é que iria decidir. Não aquela palhaçada que fizeram ali, aquilo foi um circo que fizeram. E tudo isso que foi feito lá atrás, não convocando novas eleições, está surtindo efeito hoje. Porque com 15 dias, como eu falei, ficou aquela briga política, Conselho Deliberativo e Executivo. Então, o Conselho Deliberativo, que hoje está dizendo para SAF ter o poder dos sócios aprovarem, mas lá atrás eles não oraram para você não, sócio. Lá atrás eles deram as costas para vocês. Não, a gente é conselheiro, somos conselheiro, era para todo mundo sair. Não saiu o presidente do conselho, saiu o presidente do executivo, o vice-presidente do executivo, porque o Conselho Deliberativo iria ficar. Era para ali ser convocado novas eleições. E Prio, talvez se tivesse tido novas eleições lá atrás, não estaria acontecendo essa zona que está hoje no Santa Cruz. Mas enfim, isso é um caso, já passou. A gente vai falar de outra coisa também agora, torcedor. O Santa Cruz vai completar no próximo ano, em 2024, 4 anos sem vencer um clássico. A gente está falando de um clássico, torcedor. Santa Cruz, o clube mais popular de Pernambuco, está há 3 anos e meio sem ganhar um clássico. Isso é uma vergonha, isso não existe. O último clássico vencido pelo Santa Cruz nas Repúblicas Independentes do Arruda foi contra o Náutico, em março de 2020. Os gols foram de Vitor Rangel e o William Alves. A gente vai mostrar para vocês aí, ó. E o último clássico vencido pelo Santa Cruz foi contra o Sport na Ilha do Retiro, em julho de 2020. 2 gols de Pipico. Aquele jogo, torcedor, que o Santa Cruz jogou o Sport para disputar o quadrangular do rebaixamento. Ou seja, 4 anos sem ganhar um clássico. Isso é vergonhoso. Isso não existe. Tem muito torcedor que não sabe nem disso, mas o Cash Coral está trazendo para você. O resumão do Cash Coral está trazendo para você. Então o Santa Cruz está sangrando. E o que é que a gente vê? Briga de egos, briga de pessoas que não estão olhando para o clube. Inclusive, na última nota saída pelo TJ lá, que saiu pelo TJ, uma das coisas que me chamou a atenção foi o que o desembargador Silvio Neves botou lá. Por brigas pessoais, não houve acordo. Um dos itens foi briga pessoais. Ou seja, Santa Cruz está acima de todos vocês, pessoal. Santa Cruz está acima de todos vocês. Inclusive, torcedor, tem uma campanha que está sendo divulgada aí. Inclusive, o pessoal do Esporte DP, Paulo Mota, ele fez uma matéria, a gente vai mostrar aqui para você aqui, que tem um torcedor chamado Alexandre, que está fazendo uma campanha para pagar salário de funcionários. Já foi feito isso lá atrás, né, com o Wagner Lima, né, do Pix Coral. E agora, mais uma vez, para quem não sabe, Santa Cruz está indo para 3 meses de salário de funcionários que estão atrasados. E essa ideia aí belíssima do Alexandre para pagar os salários dos funcionários.
A gente também vai falar alguma coisa aqui, torcedor, sobre recuperação judicial. Que a gente já falou, né? Mas tem que ter pressa para isso. Ninguém tá vendo isso, mas tem que ter uma certa pressa, cautela também, porque o Santa Cruz, caso não atenda, né? Todo mundo já sabe, caso não atenda os pedidos lá, a questão da Assembleia de Credores, o Santa Cruz pode ir para falência. E ninguém tá olhando isso, nem executivo, nem conselho deliberativo. Então, torcedor, reflita aí, torcedor. Dezembro tem eleição. Você tem que fazer a meia-culpa também, porque quem bota essas pessoas no comando do Santa Cruz é você, sócio. Então analisa direitinho, toda vez, todos os resumos do Cash Coral, todas as lives que a gente faz aqui, a gente pede pro torcedor olhar pro clube, ver cada pessoa que vai comandar o seu clube. Então, torcedor, isso é mais um resumão do Cash Coral da semana. A gente pede que você se inscreva no nosso canal do YouTube, envia esse vídeo para todos os grupos de WhatsApp, deixa o like e acione o sininho das notificações. Forte abraço, saudações tricolores. Chegou a gasolina Dura Mais, a primeira eco-aditivada do Brasil com até 50% menos poluição e a única com até 10% mais rendimento. Mais autonomia para o seu carro, mais economia para você. Dura Mais, única que rende até 10% mais. Só nos postos Deslube.